paz do Senhor, meus queridos amados ouvintes aí do nosso canal. Deus tem uma palavra para você. É com muito prazer, com muita alegria que nós, mais uma vez, iniciamos aqui mais uma aula para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco nesta tarde, nesta manhã e nesta noite, né? Sempre que nós temos dado uma palavra, Deus tem abençoado vidas, pessoas têm aí contemplado, têm escutado as nossas mensagens, que o Espírito Santo de Deus continue a vos abençoar em nome do Senhor Jesus. Como nas outras aulas passadas, quero pedir aí a compreensão de todos que nos prestigia, a dar o seu joinha, comente aí as nossas lições, também compartilhe aí, se inscreva no nosso canal, seja mais um inscrito no nosso canal aí, para participarmos, para a gente aprender mais da palavra de Deus. Comente também aí embaixo dos nossos vídeos, nos comentários, comente aí qual a cidade de onde você está vendo aí esse vídeo, onde está assistindo, se é da Bahia, de onde de qual igreja. Então isso é importante para a gente estar assim, assimilando e observando aí os nossos vídeos aonde estão chegando, viu? Que Deus assim em Cristo vos abençoe, continue aí conosco, ouvindo a palavra, meditando, aprendendo juntamente conosco. Esse é um canal para abençoar as nossas vidas, não só a minha, mas a sua vida também. Tem muito para nós aprendermos. Todo dia é um dia diferente, aprendemos melhor. Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que ainda não comentou nenhum dos nossos vídeos, comente aí. Estou pronto aqui para ouvir se gostou dos vídeos, se não gostou. Seja sincero, que Deus em Cristo vos abençoe. Então procuraremos assim melhorar a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra, também quero vos pedir, em nome do Senhor Jesus, aí, se tiver dúvida, mande aí as suas perguntas, nós estaremos aí fazendo o possível para atender, aí, respondendo de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a Bíblia Sagrada. Hoje nós estaremos estudando sobre uma lição que o tema dela "E todos foram cheios do Espírito Santo". É uma lição da nossa escola bíblica. Ela já foi passada, já foi ensinada, já foi datada, mas queremos trazer esse estudo sobre hoje, sobre todos foram cheios do Espírito Santo. É uma lição maravilhosa, onde fala acerca do início da Igreja do Senhor, que a Igreja do Senhor surgiu no dia do Pentecostes, foi o dia do surgimento da Igreja de Cristo. Então foi o momento do ponto pilar da Igreja do Senhor Jesus, que é o dia do Pentecostes. Vamos estar estudando acerca disso. O texto do áudio diz assim: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem". Atos capítulo 2, versículo 4. Então, Atos capítulo 2, versículo 4 diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia". Atos, anote bem aí, Atos capítulo 2, versículo de número 4. Nós temos 3 objetivos na aula de hoje. Primeiro objetivo, vamos mostrar a expectativa da promessa no Pentecoste. Vamos ver, mostrar a expectativa dos irmãos, dos discípulos no Pentecoste. Vamos também destacar os sinais que ocorreram no Pentecostes, que evidenciam que todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos evidenciar esses sinais também, que é importante você conhecer as evidências do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos entrar nisso aqui profundamente
conforme assim o Espírito Santo de Deus nos conceder graça e revelações. Também vamos o terceiro ponto, que é mostrar o propósito do Espírito Santo na vida do crente. Vamos também mostrar o propósito do Espírito Santo na vida do crente, do cristão. Esses são os 3 pontos que nós estaremos assim aprofundando nesta lição de hoje, amados irmãos. Aqui o texto bíblico é chave da nossa lição, fica em Atos capítulo 2, versículo de número 1 até o de número 13. Então, Atos capítulo 2, versículo do número 1 até o de número 13. Vou ler aqui apenas um versículo do Senhor, 1 e o 2, Atos 2, 1 e 2, que são bases para a nossa lição, mas se você quiser em casa pode observar na sua Bíblia também, ler do 1 ao 13, também vai contar toda a história. Então, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa encheu toda a casa em que estavam. O versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas com que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, que é o nosso texto áureo, que é: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amados irmãos, primeiro ponto da nossa lição é a expectativa para a promessa. É o primeiro ponto que nós estaremos estudando nesta oportunidade, a expectativa para a promessa. Segundo ponto, nós estudaremos sobre e cheios do Espírito Santo, é o segundo ponto. E o terceiro, o propósito do Espírito Santo. Então, primeiro ponto é a expectativa da promessa. Segundo, todos foram cheios do Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo. E terceiro, o propósito do Espírito Santo para as nossas vidas. Aleluia. Amados irmãos, a expectativa para a promessa. A expectativa para a promessa, nós vemos aqui 3 fundamentos nesta mesma expectativa para a promessa. O primeiro que nós observamos, que é unidos no mesmo propósito. Segundo, oração indispensável para o cumprimento da promessa. E terceiro, a imprevisibilidade da sua chegada. Então, 3 pontos muito abrangentes que nós estaremos aqui aprofundando. Expectativa para a promessa, esse é o primeiro ponto. Ele se divide em 3, que são esses aqui, que é unidos no mesmo propósito, e oração indispensável para o cumprimento da promessa. E terceiro, a imprevisibilidade da sua chegada. Interessante isso aqui. Então, unidos no mesmo propósito, unidos ali, voltaram para a cidade, juntos foram ao cenáculo, juntos decidiram, substituto de Judas, juntos continuaram, juntos no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. Há poder na unidade. O salmista declara: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Salmo 133, o verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É conhecido como o salmo menor que a Bíblia tem, que é o Salmo 133. Então, é interessante aqui a unidade no mesmo propósito. Interessante. Os discípulos, eles, para receberem a promessa do Pai, que seria o batismo com o Espírito Santo, é interessante porque muitas pessoas não conhecem ou não querem entender ou não querem compreender realmente o significado do batismo com o Espírito Santo. Não estamos falando de você aceitar Jesus e ser selado o selo do Espírito. Que algumas igrejas que pregam, que ensinam e anunciam de forma diferente, mas o selo do Espírito Santo é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra. 2 coisas diferentes. O que é o selo do Espírito Santo?
A Bíblia diz lá em Efésios 1,13 que todos aqueles que aceitam a Jesus, ouvindo o evangelho da salvação, tendo nele crido, vai dizer, foi selado com o Espírito Santo. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Passamos a ser agora o templo do Espírito Santo. Então fomos selados, comprados, fomos agora selados por Deus para ir morar no céu. Ou seja, então fomos selados com o selo do Espírito Santo. Isso aí é o selo do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é diferente. Batismo é o poder de Deus, é o revestimento. Lá em Atos, nós podemos observar Atos 1,8, se eu não estiver enganado, está escrito lá: e vós recebereis a virtude do Senhor que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder de Deus para a vida do servo de Deus. Ou seja, é o revestimento que só pode receber quem já foi selado com o Espírito Santo. Ou seja, quem já foi selado com o Espírito Santo, quem já aceitou Jesus, já recebeu o selo do Espírito, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida. Aí recebe a virtude, que é o poder de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder de Deus. O que é revestimento? É você ser revestido, ou seja, se você foi selado, você foi vestido com o Espírito Santo. O que é revestimento? É outra capa mais forte, vamos dizer assim, uma capa mais poderosa para resistir o diabo, resistir às tentações malignas, para vencer nesta terra, vencer todas as barreiras que nós enfrentamos. É o revestimento, ou seja, quando nós aceitamos Jesus, fomos vestidos, selados, vestidos com o Espírito Santo. Mas quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, nós somos o quê? Agora nós somos revestidos do poder de Deus, do revestimento do poder do Espírito Santo. Ou seja, ali é o revestimento do poder do Espírito Santo para fazer sinais e maravilhas, conforme a palavra de Deus nos ensina. Lá em Marcos, capítulo 16, vai falar lá. Marcos capítulo 16 vai falar acerca disso. E os sinais vão seguir os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa envenenada, não lhe sofrerá dano nenhum, pegarão nas serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Isso é sinais. Então isso aí é Deus aí prometendo nos usar com poder e autoridade, porque vai depender da minha fé, os sinais vai depender da minha fé. Se eu usar a minha fé, então Deus vai agir através da minha fé. Deus vai fazer maravilha, vai fazer sinais e vai fazer através da minha vida, através da sua vida, que é canal do Senhor, que crê naquilo que Deus tem para estas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, então, unidos no mesmo propósito. Então, os discípulos do Senhor estavam unidos no mesmo propósito. É tanto que se fala em Pentecostes, muitas das vezes as pessoas, algumas denominações, algumas igrejas aí não aceitam o Pentecostes, algumas são neopentecostais, outras são tradicionais, por não aceitar o Pentecoste, mas o Pentecoste está na Bíblia. Nós não estamos aqui ensinando algo que a Bíblia não ensina, está na Bíblia. Os discípulos foram revestidos, tanto que Atos capítulo 2 vai falar muito claro acerca do Pentecoste. Por que Pentecoste? Pentecoste porque foi no dia de Pentecostes que desceu o Espírito sobre todos os discípulos e foram vistas línguas repartidas com que de fogo, e cada um falava na sua língua materna. Ali muitas pessoas que estavam ali ouvindo ali
a palavra do Senhor trazida pelo apóstolo Pedro. Ali foi o primeiro pregador da igreja, o primeiro ganhador de almas, arrebatou mais de 3.000 almas no primeiro discurso de Pedro. Aleluias, é tanto que a Bíblia vai dizer que havia etnias ali de vários lugares, ali havia gregos, havia romanos, havia ali pessoas sírios, tantas etnias, tantas línguas diferentes ali que estavam naquele momento, mas Pedro, ousado e cheio do Espírito Santo, começou a falar do Senhor, começou a falar das maravilhas de Deus, e cada um deles ouvia na sua língua mãe, na sua língua materna, ou seja, os sírios ouviam na língua síria, ali aqueles que estavam na Grécia, que estavam da Grécia, ouviam grego, aqueles que estavam ali no mesmo lugar, que falava ali nas suas próprias línguas maternas, ouvia o discurso de Pedro na sua linguagem. Então, algo que o Espírito Santo fez ali, algo tremendo, usando os lábios de Pedro. Imagine você ouvir eu falar aqui hoje uma língua, se você é inglês, estou falando em português, o Espírito Santo vai transformar a minha linguagem aqui para você entender inglês. Imagine você em espanhol, eu falando aqui em português, o Espírito Santo traduzindo aí para você entender em espanhol. Imagine eu falando aqui em português e o Espírito Santo traduzindo aí em francês. Imagine eu falando aqui em português e o Espírito Santo aí falando em tailandês. Imagine eu falando aqui em português, o Espírito Santo traduzindo para você ouvir aí do outro lado, em outra língua, em alemão, por exemplo, em outras línguas. Então foi isso que o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes. Então foi algo tremendo, e 3.000 almas se convertem ao Senhor nesse dia. Então foi algo tremendo. Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque existe igrejas pentecostal. Porque o Pentecoste é uma doutrina que a Bíblia ensina. Então, há uma doutrina chamada de Pentecostes, que é o batismo com o Espírito Santo, ou seja, é paracletologia, para quem nunca ouviu, é paracletologia, paracletos, espírito, sopro, logia, estudo, ou seja, o estudo sobre o sopro de Deus, o estudo sobre o Espírito de Deus. Então é isso que se diz paracletologia. Então é uma doutrina, uma matéria que se estuda para nós entendermos acerca do Espírito Santo de Deus, então acerca da terceira pessoa da Trindade Santa. Então é importante você parar e pensar um pouco acerca dessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina do Espírito Santo. É uma doutrina fundamental para a vida da igreja, ou seja, para manter a vida, que é a doutrina que traz ali o combustível, que traz a alegria, que traz ali o fortalecimento, o avivamento para a igreja do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Então é o paracletos, paracletologia, é o estudo sobre o Espírito de Deus. Então, meus queridos amados, então estavam todos reunidos no dia de Pentecoste, então unidos no mesmo propósito. Todos os discípulos estavam unidos nesse mesmo propósito. O segundo ponto fala oração indispensável para o cumprimento da promessa. Note-se que Deus deixou muito claro, ou seja, Jesus deixou claro, que não nos deixaria órfãos. Você não é leigo, acredito que não estou falando para leigos, então há uma promessa de Deus dizendo que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Então foi a promessa do Senhor. E quando essa promessa se cumpre? As promessas se cumprem no dia de Pentecoste. Por que Pentecoste? Talvez você não saiba por que se fala em Pentecoste. Porque foi quando, a partir do momento que Jesus ressuscita, começa a se contar do dia da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscita ali, passou-se um dia, 2 dias, 40 dias
o Senhor Jesus esteve com os discípulos 40 dias, ensinando, depois de ressuscitado, ensinando acerca das doutrinas, as bem-aventuranças, então o sermão do monte. Então, Jesus ensinava ali a palavra aos seus discípulos e o preparava eles para a sua volta, a volta ali do Espírito Santo que estaria com eles, o Espírito Santo a partir daquele momento. Então, a partir do momento que Jesus ele é ressuscitado, se contou aí 40 dias até o momento que ele subiu. Quando Jesus chega aos 40 dias com os discípulos, ele sobe aos céus. Então, quando ele sobe aos céus, então ele sobe aos céus, as nuvens cobrem e ele vai para o seu trono, onde está até hoje, junto com o seu Pai. Se passaram 40 dias. Jesus deixou bem claro para os discípulos, diz, olha, vocês vão para Jerusalém. Não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Os discípulos fizeram o quê? Chegaram lá no templo de Jerusalém após os 40 dias. E aí foram para Jerusalém esperar a promessa, todos juntos, todos reunidos. Alguns não ficaram, alguns voltaram, muitos voltaram ali. A Bíblia chega a apontar aí, cerca de 500 pessoas estavam esperando, mas só nos diz a Bíblia que 120 foram batizados com o Espírito Santo, só os que persistiram em ficar no templo esperando a promessa do Senhor. Então ali, após os 40 dias, Jesus sobe ao céu, eles ficam dentro do templo ali orando, esperando a promessa, buscando, todos unanimamente, buscando na promessa, buscando ao batismo com o Espírito Santo, buscando ali o revestimento, porque eles já foram selados com o Espírito Santo, já eram selados, eles já tinham um selo da presença de Deus, já tinham aceitado Jesus como seu Senhor, então já tinham um selo, então estavam ali buscando agora o revestimento, a promessa do Senhor, conforme a Bíblia diz, passou-se 10 dias, eles buscaram ali, após os 40 dias, buscou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até chegou o 10º dia. No 10º dia, o que acontece? Ouviu-se um som de um vento naquele lugar veemente e impetuoso e foram vistas línguas repartidas com o que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, naquele dia ali, se cumpriu 50 dias após ali Jesus ser ressuscitado. Então, por isso que se dá a palavra Pentas, 50, Costes, Espírito Santo ali, a descida do Espírito Santo. Então, Pentecostes foi nesse dia aí que foram batizados com o Espírito Santo, e nesse dia surgiu a doutrina do batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, e está até hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então, oração indispensável para o cumprimento da promessa. Nós vemos que eles oraram minimamente, esperando a promessa, até que a promessa veio. Então eles não saíram de lá. Eles ficaram no templo em Jerusalém, conforme foi dito pelo Senhor Jesus, ficar em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Então, é uma promessa muito clara. E é para todo mundo, não é só para alguns, não foi só para os discípulos, não foi só no dia dos discípulos, não. É para todos quanto creem, quantos buscam, quanto esperam a promessa do Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo pode acontecer hoje, qualquer hora, qualquer dia. Basta você querer, você ser servo do Senhor, você ser selado com o Espírito Santo, você desejar buscar, só buscar, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Imagine, é promessa para as nossas vidas. Então, não podemos fugir ou esconder ou deixar de lado as promessas do Senhor, porque Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Ponto 3 do ponto 1, a imprevisibilidade da chegada. Então, interessante, porque Jesus não falou o dia que viria o batismo do Espírito Santo, o dia que ele iria descer, só disse para ficar em Jerusalém. Então, no 10º dia, imagine, nós buscamos, poderíamos ter desistido, não ter alcançado esse batismo, desistido na primeira chance. É o que acontece muitos nos dias de hoje. Há muitos cristãos que foram frustrados por não receber o batismo, porque buscou um tempo,
buscou alguns dias, buscou alguns anos e não recebeu, isso aí depende de muita coisa. Depende de você querer de verdade, você crer de verdade, depende de você também querer fazer a vontade de Deus, não querer ser batizado com o Espírito Santo apenas para se mostrar ou para ter status, como muitos pensam no dia de hoje, para mostrar que você fala bem, que você Deus te usa em revelações, em cura. Não, batismo com o Espírito Santo, ele tem uma importante função na nossa vida, que é preparar-nos para a batalha, para a guerra, para lutar contra as hostes espirituais da maldade, para enfrentar Satanás e seus demônios, para guerrear, para ganhar almas para o Senhor. Então, o revestimento de poder é para isso. Se você não tiver o objetivo de ganhar almas para o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ter uma vida santa, agradável ao Senhor, uma vida irrepreensível, se santificar, você nunca vai conseguir ser batizado com o Espírito Santo. É preciso se santificar, se separar do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Tantas coisas que muitos cristãos, nós muitas das vezes praticamos que Deus não gosta, que Deus não aprova, a Bíblia condena, e nós fazemos, e aí muitas das vezes queremos receber o revestimento de poder. Não vai ter revestimento. Então, quer ser revestido, tem um propósito com Deus, faça um propósito com Deus de querer fazer a sua vontade, de ganhar almas para o reino de Deus, de se purificar, de limpar suas vestes no sangue do Cordeiro, então de fazer aquilo que é verdadeiro, de andar só com a palavra da verdade nos seus lábios. Isso aí vai fluir para que você seja revestido do poder de Deus. É algo, não existe uma fórmula mágica para você ser revestido. A fórmula que nós observamos na Bíblia é simples, que eu observo é ser um crente fiel ao Senhor em todos os sentidos, fiel em todos os sentidos, fiel mesmo de verdade, fiel ao Senhor, um discípulo de verdade, não apenas um cristão ou um crente, porque crente todo mundo é, mas discípulo nem todo mundo é, porque o discípulo só faz aquilo que o seu mestre quer, aquilo que o seu mestre manda, mas o crente não, o crente faz tudo aquilo que dá na cabeça. Não, nós precisamos aprender a ser discípulo de verdade, discípulo do Senhor Jesus, e pode ter certeza que Deus vai te abençoar, vai te honrar grandemente sobre esta terra. É promessa de Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz, no pouco foste fiel, Jesus diz, no muito eu te colocarei, no muito eu te colocarei. Então, é preciso ter fidelidade. Então, todos ali foram pegos de surpresa, estavam buscando, mas não sabia que horas vinha, mas e sei que desceu o Espírito em um som de vento. É interessante porque muitas das vezes as pessoas se confundem quando se fala aqui, se confunde nesse texto, e aí muitas das vezes a gente já até ouviu algumas pessoas pregando sobre esse dia de Pentecostes e diz, e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, né? Muitas das vezes nós escutamos isso, alguém pregar, diz, e chegou-se no dia de Pentecostes e desceu do céu um vento veemente e impetuoso. Não foi um vento que desceu. Isso aí nós criamos uma forma de falar que é errada. Não foi um vento que desceu ali no dia de Pentecostes. Se você ler com atenção a palavra de Deus, você vai ver que não foi um vento. Então foi o Espírito Santo que desceu ali, mas o quê? Com o som de um vento. Não foi um vento que desceu ali, um vento que passou, não, foi um som. O que é um som? Um som como de um vento. Então, isso aqui é um som de um vento. Então, foi isso que aconteceu. Não foi um vento que veio ali, um vento que desceu, não. Foi um som. Eles ouviram um som como de um vento. Chegou naquele lugar. Então, foi a presença do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo ali, o início do pentecostalismo ali que aconteceu em nome do Senhor Jesus. Então aqui, meus queridos, foi esse o primeiro ponto, a expectativa para a promessa.
Interessante, vamos para o outro ponto, que é falando, ou melhor, cheios do Espírito Santo. Vimos aqui a expectativa para a promessa. O outro ponto é cheios do Espírito Santo, os sinais da presença do Espírito Santo. O primeiro subtópico do segundo ponto é os sinais da presença do Espírito Santo. Fala aqui acerca dos sinais. Primeiro, um som do céu como de um vento. Depois do som diz que foram vistas línguas repartidas com o queiro de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. João Batista já havia falado do batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Mateus capítulo 3:11. Olha só, na Bíblia o fogo simboliza purificação, é um sinal da atuação divina. Imaginem só. Então, sinais da presença do Espírito Santo, primeiro foi o som. Houve-se um som. Eles ouviram algo diferente naquela noite, naquele momento, um som como de um vento. Segunda coisa, ouviram línguas repartidas com o quê? De fogo. Então, as línguas com o quê? De fogo. Então, se ouviram línguas com o quê? De fogo, ou seja, línguas que aqueles que falavam sentiam fogo na língua. Imagine, algo tremendo que aconteceu no dia de Pentecoste, algo maravilhoso, que somente o Espírito Santo pode fazer essas maravilhas. Então, foi ali os sinais naquele dia do batismo com o Espírito Santo, e ali aproximadamente 120 pessoas, 120 irmãos, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, receberam a promessa do revestimento de poder, conforme Jesus havia falado. Então, aqui, segundo ponto, fala acerca aqui dos cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. Olha, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, esse sinal, as línguas estranhas, demonstrou claramente que era algo divino acontecendo naquele local. Pois aqueles homens de repente começaram a emitir palavras de uma língua desconhecida, falavam aquilo que o Espírito Santo concedia que proferissem. Interessante. Muito interessante esse ponto. Então foram vistas línguas repartidas com que todos foram cheios do Espírito Santo. Então ali houve-se o dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, o falar em outras línguas. Como é que nós identificamos que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Primeiro ponto que nós observamos é o falar em outras línguas. Não tem outras opções aí que nós vemos. Então a Bíblia é muito clara. Quando se é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar um idioma que não é mais da terra, um idioma do céu. Quem entende somente Deus, é língua estranha. Por isso que fala línguas estranhas. Mas se algumas pessoas que recebem o dom da variedade de língua. Que dom é esse? A Bíblia fala. O apóstolo Paulo fala acerca desses dons, cerca de 9 dons, palavra da sabedoria, o apóstolo Paulo vai falar, palavra da sabedoria, da ciência, discernimento do Espírito, vai falar sobre o dom de cura, dom de maravilhas, dom de fé, dom de variedade de línguas, dom de interpretação das línguas e, por último, o dom de profecias. Então, 9 dons, o apóstolo Paulo vai falar acerca desses dons lá, se eu não me engano, lá em Coríntios 13. Se eu não estiver enganado, vai falar lá acerca desses dons, desses 9 dons. Então, é interessante você ler, se observar, que o que nós estamos ministrando aqui não é fruto da nossa mente, é algo que a Bíblia relata, algo que a Bíblia fala, revela e que nós cremos também. Que eu creio, que eu tomo posse, aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um que busca em sinceridade ao Senhor. Então, amados e queridos irmãos, então foram vistas línguas estranhas. Então, como identificar que alguém foi batizado com o Espírito Santo? É uma dessas
primordiais que nós vemos é o falar em outras línguas. Há muitas pessoas que estão buscando, nós observamos, chora sem querer, é algo tremendo, a presença de Deus enchendo, é algo maravilhoso, então vai enchendo, as lágrimas descem, mas a confirmação do batismo mesmo é só falar em língua estranha, em outras línguas. Alguns falam línguas de anjos, mas falar em línguas dos anjos é algo errado. Não podemos dizer que a língua, isso é certo, dizer, alguém fala a língua dos anjos. Não, não é a língua dos anjos, é língua estranha, porque só Deus entende. Se fosse língua dos anjos, todos os anjos entenderiam, o próprio Satanás entenderia, que é um anjo caído também. Um anjo que era anjo de luz e caiu, se perdeu. Então, quando se fala em língua estranha, é um diálogo entre você e Deus, e só Deus vai entender essa língua, essa compreensão só Deus vai ter. Ou seja, só esse entendimento, a não ser alguém que Deus levante para interpretar ali com a interpretação das línguas, que é um dom também do Espírito Santo, que é o dom da interpretação das línguas estranhas. Então Deus pode usar alguém para falar em língua estranha com alguém, e Deus também pode levantar alguém para interpretar essa mesma língua, conforme a Bíblia nos ensina. Então é algo tremendo e glorioso, e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Alcançando outras nações. Então, amados irmãos, alcançando outras nações, terceiro subtítulo do segundo tópico, que é cheio do Espírito Santo, nós vemos aqui que Pedro era um destes que foram batizados com o Espírito Santo. Se você observar quem era Pedro antes do Pentecoste, você diria que depois do Pentecoste não era a mesma pessoa. Por quê? Pedro era medroso, Pedro turrava sim, Pedro era aquelas que queria resolver na faca, que queria resolver na espada, na sua força física. Mas Pedro também era medroso, Pedro tinha medo de morrer. É tanto que a Bíblia vai dizer que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E o próprio Jesus alertou a Pedro que ele iria falar aquilo, que ele iria negar o Senhor Jesus. E ele disse, não, Senhor, jamais eu farei isso contigo, mestre. Jamais. E Jesus, Pedro. Então, isso aconteceu. E Jesus diz, olha, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, tudo isso aconteceu. Pedro negou, e após ele ter negado, o galo cantou, conforme cumpriu-se ali a palavra que o Senhor Jesus tinha falado com o apóstolo Pedro. Então, Pedro era dessa forma, mas após ele ser batizado com o Espírito Santo, ser revestido do poder, quem ouviu a Pedro ali falar, bradar, um discurso para tantas milhões de pessoas, ou 1000 pessoas, não sei quantas pessoas havia naquele lugar. Eu sei que dessas pessoas que estavam lá, todos ouviram na sua língua mãe, na sua língua materna, como nós falamos no início. Pedro era galileu, Pedro falava um idioma judeu, talvez o hebraico, ou quem sabe o aramaico. Talvez ele falava esse idioma, mas o mais falado pelos galileus era o hebraico. Então, a língua hebraica era falada. Então, os galileus falavam hebraico, eles não falavam outra língua. Então, imagine Pedro falando ali um discurso, e todos aqueles que estavam ali, sírios, todos aqueles que estavam ali, romanos, todos aqueles que estavam lá de outras etnias, libaneses, entre outros lugares, gregos que falavam a língua grega. Então, tantos que falavam diferentes, eles ouviram discurso de Pedro na sua própria língua. Ou seja, foi algo extraordinário, que só aconteceu naquele dia de Pentecoste, esse fenômeno. Então, nós vemos aí, Pedro fala um discurso numa língua que o Espírito Santo transforma para todos que estão ali de cada um dos seus países de origem, suas línguas
maternas, indígenas, onde quer que eles estavam ali, ouviram na sua própria língua. E quase 3.000 almas, a Bíblia diz 3.000 almas, se rendem aos pés do Senhor. No segundo discurso de Pedro, Pedro começa a pregar, começa a falar do Senhor, dando um sermão muito grande, tremendo e maravilhoso. 5 almas se rendem aos pés do Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, você vai ver a história. 5.000 almas se convertem ao Senhor, ou seja, 2 pregações de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que se converteu mais de 8.000 pessoas. Então é algo extraordinário, que somente Deus pode fazer maravilhas. E dali o Evangelho escancarou, a palavra de Deus expandiu e chegou até mim e você hoje. Para chegar a esse Evangelho não foi fácil, custou muito sangue, custou muita morte, discípulos que deram as suas vidas por amor a este Evangelho, a esta palavra, chamados por Deus. Alguns foram cerrados no meio, outros foram jogados em caldeirão de azeite quente, outros foram crucificados como o apóstolo Pedro, de cabeça para baixo. Muitos queriam crucificar como Jesus, e ele diz: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Eles crucificaram a Pedro de cabeça para baixo. E entre outros que morreram aí, arrastados pelas ruas, de várias formas, tantos discípulos que morreram aí, alguns morreram, outros morreram cerrado no meio. Então tudo isso por amor ao Evangelho, por amor à palavra, por amor ao Senhor, para que hoje você tivesse acesso a ouvir a palavra de Deus. Então tudo isso eu acredito que valeu a pena, tanto para eles como para nós. Então você é feliz e abençoado por estar aí ouvindo esta palavra, por estar aí observando esta palavra que Deus está te trazendo nesta oportunidade. Então Deus é fiel, meus queridos. Então faça um esforço, aceite Jesus se não aceitou ainda, procure uma igreja evangélica, faça um concerto com o Senhor Jesus, aceite ao Senhor como único e suficiente Salvador. Então muda de vida, larga sua vida de pecado, de ofensas, seja transformado, impactado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, na vida de qualquer um. Basta apenas nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, para a sua palavra. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus, a partir do momento que nós abrimos realmente para o Senhor habitar dentro de nós. Então, amados irmãos, então esse ponto aqui, alcançando outras nações, então através da palavra, através do Espírito Santo. Terceiro e último ponto é o propósito do Espírito Santo, amados irmãos. Nós vimos aqui 2 pontos já da nossa lição. Primeiro, expectativa para a promessa. Segundo ponto, cheios do Espírito Santo. E o terceiro ponto, que é o propósito do Espírito Santo. Então, o propósito, para que o Espírito Santo? Para que Deus enviou o Espírito Santo? Vamos ver o propósito. 3 pontos que a Bíblia nos fala. O propósito do Espírito Santo é: toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo. Segundo, o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. E terceiro ponto, o Espírito Santo como guia e santificador. Aleluias, amados irmãos. Então, amados, toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo. Toda pessoa que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador passa a ser templo do Espírito Santo, ou morada. 1 Coríntios, está escrito lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Você pode dar uma observada em sua casa, que aqui está escrito lá em 1 Coríntios 6, 19. Então, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, então passa a ser templo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, passamos a ser o templo. O que é o templo? É onde Jesus habita, ou seja, a nossa vida é o templo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, passamos a ser agora o templo de imundícias, o templo de demônios, templo de
Satanás fazer o que quer, passamos agora a ser o templo de Deus, o templo do Espírito Santo para o Senhor habitar. Então isso é maravilhoso, é algo tremendo quando se aceita Jesus. É uma das primeiras coisas que vai acontecer no início da nossa conversão, que é ser o templo do Espírito Santo. Segundo ponto do propósito do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo como revestimento. No Evangelho de Lucas, Jesus afirma aos seus discípulos que eles receberiam a promessa do Pai e seriam revestidos de poder. Lucas 24, 49. Tá vendo? Lucas 24, 49. Lucas, o evangelista Lucas, vai falar que Jesus afirma aos seus discípulos que eles receberiam a promessa do Pai e receberiam o revestimento de poder. É tanto que nós vamos ver no ministério de Jesus isso acontecer. Jesus conhecia a palavra. Jesus foi ensinado desde pequeno na palavra. Com 8 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus já colocava os médicos da época, ou com 12 anos, se eu não me engano, 12 anos, colocava os médicos da época no bolso, ou seja, eles paravam para ouvir a sabedoria que Jesus falava, os ensinos de Jesus com 12 anos de idade, imagine, os médicos da época. Então, algo extraordinário. Jesus já havia feito um concerto com o Senhor. E aí nós vemos que para isso acontecer, Jesus vai procurar João para que venha se cumprir toda a justiça, porque Jesus não necessitava de ser batizado. Por quê? Porque Jesus não havia pecado. O batismo nas águas é para arrependimento de pecado. Então, Jesus já havia ali, nos ensina a palavra do Senhor, Jesus não necessitava, mas ele, para se cumprir toda a justiça, a Bíblia nos diz que ele foi procurar João para ser batizado, para nos dar um exemplo que nós necessitamos de ser batizado. Quando Jesus vai se batizar, João olha e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele identificou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É tanto que quando ele pede para João batizar, Jesus pede para João batizar, ele diz: não, eu que careço de ser batizado por ti. Ele entendeu que ele necessitava porque ele era pecador, Jesus não. Então, mas Jesus diz: não, deixa assim para que se cumpra toda a justiça. A Bíblia diz que João mergulha Jesus nas águas e é batizado. Quando Jesus sai das águas, Jesus é batizado agora com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que veio-se do céu, o Espírito de Deus, e pousou sobre Jesus, e ali a aparência era como uma pomba branca. Por quê? Jesus era sem pecado. Se Jesus fosse pecador, ela viria como um símbolo de fogo. Então seria como fogo, não como branca, porque branca ele não havia pecado. Então isso nos prova. Aí, a partir desse momento, tudo começa a ser diferente. Jesus começa seu ministério porque Jesus já havia recebido o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, o poder, e Jesus começa a fazer a obra do Senhor e ganhar almas. Jesus começa a evangelizar, curar os enfermos, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então isso tudo aconteceu após ele ser batizado com o Espírito Santo. Por que ele não foi antes? Porque Jesus esperou 33 anos, ou melhor, 30 anos para fazer o evangelho, ou 33 anos para fazer a vontade do Senhor, para sair evangelizando. Jesus esperou 30 anos. Então, é um tempo de preparação para ele. Então, quando ele é batizado, 3 anos de ministério, ele morre aos 33 anos, Jesus. E começa ali, dos 30 anos, Jesus começa a fazer a sua obra, 3 anos, e aí Jesus é crucificado aos 33 anos de idade. Então, fazendo aí a obra do Senhor e cumprindo a sua vontade, a vontade que Deus assim havia enviado, que era para morrer na cruz, para nos trazer a salvação eterna. Então, coisas maravilhosas aconteceram. Então, o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. E por último, o Espírito Santo como guia e santificador. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito da verdade vos ensinaria
todas as coisas e os faria lembrar de tudo o que havia dito. Ele também disse que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Então, esse é o propósito do Espírito Santo, que é lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos, ou seja, para nos trazer ali ao conhecimento no momento certo, quando necessitamos. É por isso que nós temos a ajuda gloriosa do Espírito Santo, fazer a obra do Senhor, e o Senhor vai lembrando-nos aquilo que devemos fazer, uma palavra para nós dar para alguém que está necessitado, nos traz à memória. Então isso é maravilhoso, meus queridos. Então é isso que nos faz o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz também? O Espírito Santo, ele também diz que o Espírito Santo vos guiaria em toda a verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Então o Espírito Santo é responsável por nos levar ao conhecimento da verdade, nos fazer trilhar o caminho certo. É por isso que muitas das vezes nós identificamos com algo que é errado, pensamos, o Espírito Santo ministra dentro de nós e diz, isso não é certo. A Bíblia vai nos mostrar diferente. Jesus quer que nós façamos isso aí, pensamos. Então isso é o Espírito Santo, é o agir, o intercessor que nós temos, é o ajudador para nos guiar aí nos caminhos da verdade. Aqui nos fala também, em um mundo com tantas atrações, ventos de doutrinas e filosofias, como é bom saber que o Espírito Santo que habita em nós nos guia aquilo que é verdadeiro e agrada a Deus. Então o Espírito Santo, ele sempre vai fazer com que nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Sempre ele nos guiará para aquilo que é certo, aquilo que vai agradar a Deus, aquilo que vai trazer exaltação a Deus, que vai trazer glória para o Senhor. Então é essa a responsabilidade do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Qual é a função do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo final. Então, o que é que o Espírito Santo faz? Ele convence o homem do pecado, que o pecado mata, que o pecado destrói, que o pecado separa de Deus. Então ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, que o homem precisa ser justificado por Deus. Então, é para isso que o Espírito Santo veio a esta terra. Então, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo final, que há o juízo final, o céu ou o inferno. Há um céu ou inferno, então um lugar preparado. Então, ou nós iremos para o céu, ou nós iremos para o inferno. Então, ele veio para nos trazer essa consciência, para nós entendermos que há dois lugares na eternidade. Então, do qual lugar, ou qual desses lugares você quer estar? Você quer estar na eternidade, ou no céu ou no inferno. Então, é tanto que a Bíblia vai nos dar o direito de escolher. Você tem essa escolha na sua mão, na sua mente. Então, você pode escolher ir para o céu ou para o inferno. Então, a Bíblia vai nos falar sobre a escolha. É o livre-arbítrio já entrando aí. Então, Jesus diz, olha, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Por isso que Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é alargado o caminho que conduz à perdição. Então, entrai pelo caminho estreito, apertado, porque conduz à vida eterna. E é Jesus a porta para esse caminho. Então, entre por Jesus. Aceite Jesus na sua vida. Que Cristo Jesus vos abençoe e agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Fique na paz do Senhor e agradeço a Deus pela vossa atenção. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida aí. Compartilhe o nosso canal aí, dê o seu joinha, se inscreva, mande aí de onde você está ouvindo ou vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, estaremos aí assim respondendo às vossas mensagens. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.